ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. E sempre, temas que interessam a todos os nossos telespectadores, assuntos interessantes, e é sempre na tentativa de ajudar as pessoas a melhorar sempre a sua saúde. Hoje, programa inédito. E com um convidado, que eu já vou falar assim, com o nosso amigo, porque ele sempre que a gente convida, aceita assim, com o maior carinho, e prontamente responde a todos os nossos telespectadores. Então a gente já nem vai mais chamá-lo de convidado. E vou apresentar para vocês mais uma vez, a presença aqui do Dr. Walter Xavier. Dr. Walter, médico, ginecologista e obstetra na nossa cidade aqui já há bastante tempo, mais de 20, 30. E que carinhosamente aceitou nosso convite, está aqui com a gente para bater mais uma vez um papinho com nossos telespectadores a respeito de ginecologia, de obstetrícia, dos problemas femininos de maneira geral. E como sempre, todos os nossos telespectadores vão poder participar pelo WhatsApp, pelo telefone, ou como eu sempre digo, ou mandando um abraço, ou fazendo sua crítica, mas será o nosso programa, mais uma vez, com assuntos interativos. Vocês fazendo o programa Saúde. Mas vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Dr. Walter, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. E eu sei que o senhor trabalha bastante, mas não mede esforço, sempre que convidado, para estar presente aqui no programa Saúde. Então, de coração. Quero dar um abraço a todas as pessoas que estão nos vendo agora. Quero agradecer a você por mais esse convite, que o antes de tudo é uma amiga minha, e para mim é um prazer estar aqui na TVD
e conversando com você. Sempre é um grande prazer. Gente, então vocês já viram o convidado de hoje, é o Dr. Walter. E o assunto é ginecologia, é câncer de mama, menopausa. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. O que a gente quer é passar informação a vocês que nos dão permissão para entrar no lar, na casa de vocês, né? Então vamos lá. O nosso telefone 3656-4147 e o nosso WhatsApp, o 99115-7400, já à disposição de vocês. Enquanto vocês vão tirando as dúvidas, ligando ou simplesmente ligando, deixando sua mensagem aqui para o nosso programa, eu e o Dr. Walter vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de iniciar o programa falando de um assunto muito importante, que infelizmente ainda muitas mulheres não levam a sério e acabam perdendo a vida. Eu gostaria de iniciar o nosso programa falando do câncer de mama, perguntando para o Dr. Walter como está a prevenção, se as mulheres estão tomando as devidas providências, se ainda em Mococa está sendo feito o diagnóstico de câncer de mama em fase tardia. Doutor? A realidade do nosso Brasil não é uma coisa boa. O diagnóstico de cânceres avançado, em estadios também já avançados. Mas, no último congresso que eu fui, houve lá um levantamento do presidente de mastologia dizendo que os municípios do estado de São Paulo melhoraram muito a assistência de mama das mulheres com diagnóstico precoce e, em consequência disso, um tratamento mais adequado e salva a vida. O que salva a vida é o diagnóstico precoce, porque não tem como prevenir, mas tem como fazer o diagnóstico precoce. E tem vários trabalhos, tem mais de 30 trabalhos mostrando que um exame que foi capaz de salvar a vida foi a mamografia. Tem muitos trabalhos. O que é a mamografia? A mamografia é capaz de ver lesões que não são palpáveis ainda, que são CA in situ, que são as microclassificações pleomórficas, cicatriz irradiada, às vezes alterações de densidade. Então se consegue fazer o diagnóstico precoce. Aí a cura é certa, no estadiamento 0, 1, a cura é 100%. Então a mamografia é uma coisa que tem que ser feita. Quando começa a fazer a mamografia? Se estima que, como os cânceres começam entre os 40 e 50 e explodem dos 50 e 60, se orienta, tudo em trabalho já feito, prospectivo, retrospectivo, grupo controle. As mulheres têm que começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, porque é essa época que vai começar o câncer. Pra você ter uma noção, um câncer, da primeira célula doente até ele ter 1 centímetro cúbico, ele leva mais ou menos 7 anos. Mas quando ele tiver 1 centímetro cúbico, ele já tem 1 milhão de células cancerosas. Então, a mamografia é capaz de fazer, então, esse diagnóstico precoce e que nós vamos curar com pequenos procedimentos. Então, mamografia é o exame que deve ser feito. Agora, a partir dos 40 é na população em geral, porque nós temos os cânceres chamado genético, familiar e esporádico. O esporádico é aquele que aparece a partir dos 50 anos. As nossas células vão dividindo ao longo da vida e pode correr mutações. E essas mutações, quando elas estão de dupla, vamos supor que é uma mutação dupla no controle da divisão celular. Uma mutação dupla vai perder o controle celular e vai aparecer o câncer. Então, é interessante que se faça essa avaliação desde o começo para você estar interrompendo essa patologia. Agora, as mulheres que, como falei, tem familiar, tem genético e tem esporádico. Esse que aparece acima de 50 anos é esporádico. Genético, quando a pessoa já traz uma mutação, já nasce com uma mutação já. E familiar é aquele que tem incidência maior na família, mas nós
que deve ser genético ainda, mas nós não encontramos ainda a alteração genética nessas pacientes. Agora, então existe o risco chamado absoluto, que é o risco que a mulher tem ao longo da vida de ter câncer de mama. Mas existe o risco relativo, aquele que multiplica o risco absoluto. Então, uma mãe, por exemplo, que teve câncer com 35 anos, a filha tem que começar a fazer a mamografia 10 anos antes, com 25. Não se faz antes de 25, mas de 25 pode começar a fazer. Então, teve na família, que aí esse risco relativo multiplica o absoluto, aí toda a estratégia do diagnóstico precoce vai mudar por esse motivo. Doutor, e o autoexame? Assim, o fato da mulher se palpar, principalmente assim, quando vai tomar banho e tal, em frente ao espelho, o senhor acha que isso é algo considerado? Bom, esse autoexame, quando trata-se de Brasil, ele tem uma vantagem, porque aqui a maioria das vezes faz o câncer já em estágio avançado, mais de 1 centímetro, 2 ou 3 centímetros, o autoexame funciona. Mas o autoexame não é capaz de prevenir a mortalidade por câncer de mama, como é a mamografia. Certo. E assim, o câncer de mama, ele prevalece mais assim em mulheres negras, na raça japonesa? Tem alguma predileção assim, doutor? O que se sabe é que nas mulheres orientais o câncer de mama é de menor incidência. As mulheres com melhor condição socioeconômica têm mais incidência de câncer de mama. Um exemplo, sabe que a genética, que é o futuro da medicina, Índia não tem câncer de mama. Ela tem lá uma imunidade que não tem câncer de mama. Você não vai encontrar nenhuma Índia com câncer de mama. Então, há diferença entre raça, etnias, na incidência assim, de câncer, da alimentação, de onde vive, se vive no Oriente, vive no Ocidente, se vive, mesmo aqui no Brasil, se vive no Sul, no Sudeste, no Nordeste, existe uma incidência diferenciada do câncer de mama conforme a população. A prevenção é a palavra-chave, né, doutor? Com certeza. Não tem o que a gente discutir Isso em aí, relação nós a temos que fazer isso, isso né? aí. Seguir isso aí, com certeza, ninguém, provavelmente os diagnósticos serão precoces e a chance de cura é muito, muito grande. E a gente sabe assim, que existe assim, uma certa preocupação até da saúde pública em relação a isso. Né? O fato daquelas conscientizações que se faz do Outubro Rosa, essas campanhas, né? Uma mamografia que vai fazer o diagnóstico precoce é uma coisa barata. Agora, você pega um paciente com câncer de mama avançado, que tem que fazer um monte de tratamentos muito caros. Então, o tratamento curativo, nos casos avançados, se gasta muito mais que numa simples uma mamografia, num exame, um autoexame ou no exame do médico no consultório dele. Então, isso representa, não é só na mama, mas em toda a medicina preventiva, é uma medicina que custa pouco e resolve muito. A medicina curativa é uma coisa que gasta muito e resolve pouco. E mococa, doutor? O senhor acha assim que mococa tem bons ginecologistas, obstetras, tem condições de fazer o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia para um paciente? O diagnóstico, hoje a mastologia é uma especialidade. No passado ela fazia parte da ginecologia. Hoje não, para você ser mastologista, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter um título especialista, você tem que fazer um concurso. Me lembro quando eu fiz o concurso, era 400 médicos que entraram. Primeiro é uma prova que você tem que fazer de currículo, já ficou um pouco gente para fora. Depois tem o exame escrito e o exame oral. Dos 400 que entraram, foram para o exame oral 13 e passaram 8. Entendeu? Então você vê que é uma coisa importante. Aí você é lançado na Associação Brasileira de Mastologia como especialista, que você está então capacitado a tratar o câncer de mama. Então, agora, o diagnóstico pode ser feito em
em qualquer unidade de saúde, né? Com a mamografia, com a palpação, porque eu acho que antes do médico ser especialista, tem que ser médico, ele tem que entender tudo, alguma coisa tem que entender de tudo. Ora, na hora do tratamento, aí, por exemplo, tem que ser encaminhado por um mastologista que vai fazer o tratamento mais adequado de acordo o que manda a literatura médica. E tem que ser igual o que faz em qualquer lugar do mundo. Se aqui fizer uma coisa diferente, não poderia ser feito. É porque tem gente que fala assim, ah não, vou fazer meu tratamento em uma cidade maior, não quero fazer a cirurgia aqui, prefiro operar em outro lugar. E o que é feito aqui é feito em qualquer outro lugar, né, doutor? A cirurgia é a mesma, depende do estadiamento. A cirurgia, na grande maioria das vezes hoje, a gente está na fase da oncoplástica, que é uma cirurgia da mama, que você recupera a mama, às vezes a mama fica até mais bonito do que antes. E você tem na hora que fazer o estudo na hora o gânglio sentinela, então tem que fazer um negócio chamado HOL, o SNOL, e a gente hoje, na véspera de cirurgia, a paciente vai até São João, lá é feita uma cintilografia da mama, aí no dia da cirurgia o médico que é da medicina nuclear, ele vem com um contrator Geiger que chama probe para orientar onde está o sentinela, onde está o tumor. Então tem um patologista na sala, vai ver as margens do tumor, vai ver se o gânglio sentinela está contaminado ou não, porque tudo isso muda a conduta. E depois a gente vai avaliar a imunohistoquímica para saber se aquele tumor não é só hoje o tamanho do tumor, antigamente era só o tamanho do tumor. Hoje tem que saber o tamanho do tumor, mas se ele é diferenciado ou pouco diferenciado, sem indiferenciado, então é G1, G2, G3, se ele é luminal A, luminal B, super espessor D2, se é triplo negativo, tudo isso, esses exames todos são preditivo, prognóstico e preditivo. Por quê? O prognóstico é porque ele sabe, dependendo do tumor, que ele tem um melhor ou pior prognóstico. E preditivo, esse exame vai prever qual é o tratamento mais adequado da paciente. Bom, doutor, agora que nós já abrimos o programa, vamos passar a dar atenção aos nossos telespectadores que já estão ligando e participando. Eu vou abrir o nosso programa com a Regina, lá da Colina Verde. Regina, um abraço para você. Muito obrigado por estar participando do nosso programa. Ela diz o seguinte, doutor Walter, existe algum medicamento, assim, para melhorar o desejo sexual feminino na menopausa? Ela já faz 10 anos que entrou na menopausa e percebe que ela perdeu um pouco a libido. Certo. O que dá melhor a libido são as taxas de hormonais, né? Então você vê, e são os hormônios masculinos. Então você tem que fazer uma dosagem desses hormônios, ver também aquela proteína que liga os hormônios, às vezes ela liga muito e fica, o que vai dar, são os hormônios que estão livres na circulação. Então tem que ser o SBHG, tem que saber testosterona e tal. E fazendo esse diagnóstico, tem várias medicações que pode ser tomada para melhorar a libido. E também tem que ter aquela relação boa com o marido, né, doutor? Né? As coisas sempre são somadas, nunca são uma só. Como eu digo, se toda vez que a esposa chega em casa, o marido está lá para fazer um elogio, para trazer uma flor, isso tudo vai evoluir. No momento você tem uma atividade sexual. Agora, você nem olha na cara, se xinga porque esqueceu demorou para o almoço, não sei o quê, porque é uma cara. Então fica um desgaste tremendo do dia a dia. Então são coisas somadas. O desgaste, às vezes, do relacionamento pode levar isso aí, entendeu? Então, são várias coisas somadas, não é só o hormônio. O hormônio também representa, mas precisa ver como um todo o relacionamento desse casal. Tá certo. Vamos lá.
A dona Odete, da Casa Marcos, já ligou para o senhor também. A dona Odete, nossa Está amiga. assistindo o programa, está gostando muito, né? E como sempre, programa muito bom. Mando os parabéns e um grande abraço para o senhor. Tá? Você, Odete. Dona Odete, um abraço para a senhora e para todo mundo aí, tá certo? A Vanessa, doutor, da Coab 2, ela disse o seguinte, que ela tem muita cólica, muita dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM. Isso é normal? Tem tratamento para isso? Sim, é o seguinte, a mulher é um turbilhão de hormônio. O homem é monótono. Se você fizer o exame dos hormônios do homem no primeiro até o dia 30, são iguais. A mulher muda do mesmo dia. Então, os hormônios que o ovário produz, e que é uma sinfonia entre a hipófise, FSH, LH, para produzir estrógeno, progesterona, prepara a mulher para uma possível gravidez. Mas não é de graça, é grandes custos biológicos. E nisso também entra, porque a hipófise é a rainha de todas as nossas glândulas, entra também os hormônios, existe também a alteração da recaptação de serotonina, tudo isso leva à TPM. E a TPM é uma realidade. Alguns países do mundo, quando a mulher comete crime nessa época, é até atenuante. Né? E no Brasil tem vários trabalhos mostrando que as mulheres nessa época mudam mais de emprego, brigam mais com o namorado, com o marido, sei lá. Então, isso aí é problema. Então, a TPM, e tem como resolver. Você pode, primeiro, bloquear seus ovários. Aí você bloqueando seus ovários com uma pílula, você vai ficar também monótono sob o ponto de vista hormonal. Então você vai ter menos TPM. Ou às vezes você pode também estar um antidepressivo, que ele age na recaptação de serotonina, na segunda fase do ciclo, pode melhorar também. Então existem condições de você fazer tratamento para melhorar. Ninguém pode tem que sofrer por causa de TPM, não. Pode ser resolvido com tranquilidade isso aí. E tratando a TPM, melhora para a Vanessa, para o namorado, para a família, para todo mundo. Vem agradecer, não é? Então, Vanessa, tem que se cuidar aí, tá? Ó, gente, quem não quiser deixar o nome, não tem problema. Uma telespectadora ligou, agora mandou um WhatsApp e falou, ó, eu sou anônima. Não tem problema nenhum. Tem problema. Então, a nossa amiga anônima diz o seguinte, doutor Walter, eu tenho um problema... sai como se fosse um leite dos meus seios. E eu tenho muita dor o tempo todo. Isso já faz 3 anos que acontece. Já fiz exames. Os médicos falaram que não é problema com hormônios. Eu tenho 20 anos. O que pode ser? Sou anônima. Bom, quando sai leite pela mama, é uma entidade clínica chamada galactorreia. Existe várias causas de galactorreia. Às vezes até uma medicação que a mulher está tomando, que provoca galactorreia. A outra são os tumores de hipófise, os adenomas de hipófise, que pode também provocar galactorreia, aí que teria aumentado a prolactina. E às vezes a mulher, após amamentar, ter filho, e ela fica com essa história de ter uma descarga láctea. Mas eu quero deixar bem claro aí que só tem interesse clínico quando essa secreção que sai do mamilo seja espontânea e que tenha cor de líquido água citrina, bem clara, ou sanguíneo. Agora, essa secreção que sai quando a mulher aperta a sua mama não tem valor clínico e eu diria que ela não deve fazer isso aí. Certo. Outra telespectadora, que também não deixou o nome, ela pergunta assim, Dr. Walter, o diagnóstico de câncer de mama pode ser feito pelo ultrassom? Não, o ultrassom é assim, o exame, vou deixar mais claro, o exame de excelência, a mamografia. Às vezes a mamografia pede ultrassom. Às vezes o ultrassom pede uma cintilografia da mama. Às vezes pede uma ressonância magnética da mama. Então ela vai ajudar, mas o diagnóstico chamado ouro
é a biópsia. A biópsia dirigida, você vai tirar um fragmento de tecido e manda para o patologista e ele vai dizer se é, porque a mamografia e o ultrassom classifica em BIRADS, que é BIRADS 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C e 5. Ela fala de uma possibilidade de câncer. Por exemplo, o BIRADS 4A fala em chance de 5% de ser câncer de mama. O BIRADS 4B, 20% de ser câncer de mama. O BIRADS C, 60%. E o BIRADS 5, 98%. Então, mas mesmo assim, precisa, o padrão ouro é a corbiópsia, ou é o exame anatopatológico. Então, mas assim, eu até entendi a pergunta dela. Se ela não quer fazer mamografia, fala, eu tenho medo, sei lá. Tem que fazer a mamografia. Ela não pode pular a mamografia e fazer ultrassom. Porque o ultrassom vai estudar bem nódulo, mas não vai estudar calcificações em NV, pleomórficas, né? Por exemplo, o ultrassom não vê essas calcificações, só quem vê a mamografia. Então, o exame inicial é a mamografia. Né? Outra pessoa que ligou para a gente também foi a Fofa, que está assistindo, né? A Fofa também é uma telespectadora assídua do programa Saúde, né? Ela diz o seguinte: doutora, o programa está maravilhoso, o doutor Walter voltou com tudo mesmo. O mestre dos mestres, dedicado, inteligente, gosta muito do que faz. Que Deus te abençoe muito nessa profissão, doutor, que o senhor se destaca tão positivamente. Minha mãe, Dona Inês, quer te mandar um beijo, porque ela é uma das suas primeiras pacientes. Dona Inês é uma cliente amiga e mesmo a Fofa, um abraço para a Dona Inês e para a Fofa também. O senhor ficou um pouquinho, parou um pouquinho, mas voltou com tudo, né, doutor? Graças a Deus que está aí de volta, né? Outra pessoa também que ligou foi o seu Agnello Gomes. Ô, seu Agnello, um abraço para o senhor. Estou gostando de ver, viu? O senhor sempre participando do programa Saúde, né? Ele disse que o senhor foi o médico da sua esposa e é um grande amigo. É lógico, Agnello. Um abraço, Agnello. Parabéns pela explanação dos assuntos, pelos conselhos que o senhor dá e parabéns pelo programa. Um beijo para o senhor e para toda a sua família. Um abraço, Agnello. Nosso tio, o seu Agnello. O Chico, enfermeiro, também está assistindo o programa. O Chico também gosta de ficar por dentro dos assuntos, sempre participando. Parabenizo o programa. E eu gostaria de saber, doutor Walter, existe muita burocracia para uma mulher conseguir uma mamografia? Bom, até agora em Mococa a cobertura era ótima e eu acho que vai continuar, porque a mamografia, Mococa, pelo menos até agora, tinha os serviços credenciados que faziam tudo aqui. Eu não sei se vai ter alguma mudança, mas até aqui vinha muito bem e nós começamos a fazer. Eu tenho um serviço lá de mastologia no PPA, nós fizemos um negócio que na contramão da história do câncer de mama do Brasil. Nós fizemos muito diagnóstico de câncer em estadio 0, no começo, que curou 100%, às vezes apenas só com a cirurgia. Entendeu? Mas a medicina é assim, ela tem que ser investida em qualidade, né, doutor? Qualidade, e a gente adianta tem, a quantidade, a qualidade. E a gente tem um prazer em poder falar do serviço do doutor Fernando. Não, né? Eu estou falando, eu falei o quanto o Fernando Rodrigo, né? Me ajudou e me ajuda na minha profissão. Quer dizer, se você não, um exame ruim é muito pior do que não fazer, entendeu? Então, o exame tem que ser feito, esclarecedor, que te ajuda. Porque o exame que te atrapalha e não vê nada, esse não deve ser feito. E o serviço de radiologia de Mococa é excelente, me ajuda muito. Como patologista também, o Celso Desuó me ajuda muito. Então, esses profissionais que são capazes, e fora isso, os exames também do Estica, que são ótimos, e eu me valho desses exames dele também. Então, esses profissionais, esses laboratórios que são bons, porque uma andorinha não faz o verão, a gente precisa dos serviços complementares, auxiliares, para a gente poder estar fazendo um tratamento. Bom, as enfermagens lá do PPA, a Lucia, a Cidinha, são todas pessoas que são de um valor inestimável dentro do contexto da saúde. E a nossa Santa Casa, né? E a Santa Casa, então,
as tensões terciárias. Sem a Santa Casa, nada disso seria possível. Então a gente tem que dar uma força para a Santa Casa, fazer tudo para blindar que as condições da Santa Casa, ela continue existindo, porque se a Santa Casa parar de funcionar, pronto, a medicina vai morrer aqui em Mococa. Então vamos lá. Boa noite. Gostaria de saber do Dr. Walter o seguinte: depois de 1 ano de anticoncepcional Contracept, né? Quanto tempo ele ainda fica no organismo, doutor? Eu tomei o último 10 meses e até hoje não menstruei. Esse mês eu tomei a de Provera e mesmo assim nada. Estou muito preocupada. Meu nome é Caroline, ela só não deixou a idade. Bom, a idade era importante, pode ser que a pessoa tomou e entra na menopausa e a menstruação não vem. Mas o uso contínuo, como é que funciona o Contracept? Ela é uma progesterona. Então ela tem ação antagônica no endométrio. O endométrio é a cavidade do útero que todo mês forma um tapete com uma possível gravidez. Então a progesterona tem uma ação antagônica ao estrógeno que faz o endométrio crescer, e o uso prolongado ele pode produzir uma atrofia nesse endométrio. E às vezes essa atrofia demora para se recuperar. Então, você falou que tomou Provera. Não, para pensar em recuperar, você teria que tomar estrógeno e depois tomar progesterona. Se você tomar progesterona, como que falou, você está ajudando a não vir novamente. Quer dizer, precisa, assim, mais dados, idade... Precisa um monte de dados e tal, mas isso aí é uma coisa que se contorna, isso não tem nenhum risco, tem que avaliar teu caso, ver várias variáveis para a gente ver qual é o diagnóstico para tomar uma conduta, mas a princípio você não precisa ficar preocupada que não tem nada de gravidade não. Outro telespectador anônimo pergunta assim: Dr. Walter, como que funciona a camisinha feminina? Ela substitui a masculina? Não é que substitui, mas ela tem a mesma intenção. No pênis coloca a camisinha para que a vagina, o colo do útero não tenha contato com o espermatozoide. Então não vai ter espermatozoide dentro da vagina. Agora, a camisinha, que é o diafragma da mulher, ela vai tampar o colo do útero. O espermatozoide ele precisa entrar no colo do útero, subir no útero, entrar na trompa e lá no terço distal da trompa encontrar o óvulo para fecundar, formar o ovo. Então, Zé, ali a camisinha da mulher, como ele está dizendo, que seria o diafragma, fecha a porta, não deixa o espermatozoide subir. Mas todos esses métodos, a gente tem que falar que são falhos, às vezes um mais danado consegue subir, e às vezes também a própria camisinha rompe e tal. Então esses são métodos que têm assim 15% de falha. Se você considerar a pílula que tem 0,02%, ou mesmo DIU, que são os métodos mais seguros, eles têm muito mais segurança, porque existem vários métodos, camisinha, aquele eugenoquinase, que é um ritmo que você vê a tua ovulação, a temperatura basal, ver a filância do muco, tem vários métodos, mas todos esses funcionam, mas eles têm uma falha em torno de 15%. O DIU é seguro, doutor? O DIU é seguro. Assim, seguro 100% não tem relação. Aí sim, não agora, tem perigo. Agora, o DIU, a pílula é o mais seguro, o DIU é o segundo, mas também existe casos que o neném nasce com a mão segurando o DIU na mãozinha, né? Doutor, tenho 14 anos e não faz muito tempo que comecei a ter a TPM. E dor nas costas também é comum em caso de TPM? Na TPM tudo é possível, dor nas costas, dor na mama, dor de cabeça, tensão nervosa. Então é uma síndrome, chama síndrome. O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais, né? É isso que dá na TPM. A TPM é sindrômica. Tem mulher que chora o dia todo. Chora, fica abalada emocionalmente, né? Isso aí tudo faz parte da TPM. A Renata, lá do Jardim São Luís,
Primeiro, gostaria de parabenizar o programa. Obrigada, um beijo, Renata. Ela fala assim, fiz um ultrassom vaginal e constatou um mioma no fundo do útero à esquerda de 1,2 centímetros. Isso há 2 anos. Aí eu fui repetir o exame, né? Está do mesmo tamanho, após 2 anos. Doutor, isso vai diminuir ou corre-se o risco de isso aumentar? Bom, um mioma desse é um mioma pequeno, sem nenhuma importância, nada a fazer, só mesmo acompanhar. Se você estiver tomando pílula, a própria pílula é um tratamento para esse mioma. Agora, ele tem chance de crescer quando o ovário está produzindo estrógeno ainda. O estrógeno funciona no mioma, é como o álcool funcionaria num fogo. Quanto mais álcool, mais fogo. Quanto mais estrógeno, mais mioma. Mas na hora que você parar de jogar álcool nesse fogo, você parar de ter estrógeno, o mioma vai diminuir. E quando que você para de ter estrógeno? Quando você entra na menopausa. Então a menopausa é um tratamento para o mioma. Ninguém precisa estar com 50 anos, vendo com mioma médio ou grande, vai operar, porque ele vai regredir. Então, mais um mioma desse tamanho, e que não evoluiu, nada a fazer. Não precisa preocupar com isso, não. A Cida da Vila Carvalho pergunta o seguinte, doutor, é certo mesmo que se fizer 1 ano que a gente não menstrua, nunca mais vai vir? O que a gente costuma falar é o seguinte, antes dos 50 anos, seria bom esperar 2 anos. 2 anos, se não menstruar entre 2 anos, você falar que... Porque menopausa é o nome da última menstruação. Os 5 anos antes, que é o período pré-menopausa, e os 5 anos depois é o período pós-menopausa. Esse período, que é pré-menopausa e pós, chama climatério. Depois dos 50 anos, se a mulher ficar 1 ano sem menstruar, estatisticamente, vamos dizer, diz que ela fez a menopausa. E antes dos 50 é bom esperar uns 2. Senão nasce a menopausa, né, doutor? Também, Como? né? Pode nascer uma menopausa. O senhor muito, já viu muito isso, não viu? Já vi muito caso também que o menino lá, o menopausa nasce. A mulher tem certeza que parou de menstruar porque entrou na menopausa, né? Eu tenho aí na feira de Mococa aí, tem uma senhora lá que vende queijo, vende produtos agrícolas. E ela tem um menininho, ela chega e fala assim, doutor, ela é aqui, de São José. Fala assim, doutor, cadê a menopausa aqui? Ela fala. O menino já está com 7, 8 anos já. A Ana, a mãe do Paganotti, ligou pra gente, para mandar um grande abraço para o doutor Walter. Estou muito feliz em vê-lo, o senhor está muito bonitão. Obrigado. Cheio de saúde, né? Com certeza. E um abraço para a doutora Eliana, que é uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço para a senhora, dona Ana. Doutor, depois de um elogio desse, nós vamos ficar mais nossa contente. Senhora, hoje eu nem vou dormir, ué. Vamos lá, boa noite, doutor e doutor. Sou a Andréia. Gostaria de saber qual anticoncepcional que não está na lista de risco de trombose. Os injetáveis também levam esse risco, doutor? Bom, teoricamente, não é o nome do anticoncepcional. É porque todo anticoncepcional tem estrógeno e esse estrógeno poderia aumentar o risco de trombose. Todas as pílulas até hoje, o estrógeno é o tinil-estradiol, que ele é um estrógeno sintético e que o fígado não reconhece. Então, ele tem mais efeito dentro do corpo. Agora, saíram 2 pílulas novas, em que, de vez de ser tinil-estradiol e a estrona e tal, teria menos risco, porque elas são metabolizadas no fígado. Mas antes de tomar a pílula, e também não é, o prolongado uso que vai dar. Quando você vai tomar uma pílula, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem 4 restrições. Restrição 1, 2, 3 e 4. Quando você vai tomar a pílula, precisa colocar você se tem restrição. Por exemplo, quem tem enxaqueca é restrição 4, não pode tomar pílula combinada. Quem tem história de trombose da família, aí tem que fazer exames para ver se ela não tem trombofilia. Se ela tiver trombofilia, ela tem contraindicação absoluta de tomar pílula. Então, se você fizer uma
escolha, né, entre os pacientes, fazer uma divisão, quem pode ou quem não pode, se o risco é grande ou menos pequeno, você vai ter menos efeitos tromboembólicos. Então, não é o nome da pílula, mas sim ver as condições básicas da pessoa, se ela tem restrição, e, em último caso, se você tomar a pílula só de progesterona, você tem menos risco de ter trombose, porque o problema é o estrógeno, ou essas pílulas que vêm aí dizendo que, como é metabolizado no fígado, ela tem menos chance de ter fenômenos tromboembólicos. Cigarro é um inimigo anticoncepcional, né, cigarro doutor? é para tudo, né? Eu vejo lá, quando eu faço a história familiar, na minha anamnese, seu pai, teve câncer de boca, fumava, fumava. Meu pai teve câncer de estômago, fumava, fumava. Meu pai teve câncer de pulmão, fumava, fumava. Então o cigarro é uma coisa do dia a dia, eu vejo o quão maléfico é esse cigarro. E o cigarro também, ele é lesivo às artérias. Se você junta o tinil e o estradiol, que tem uma lesão, e assim, se você já tem uma lesão pré-estabelecida, esse é o risco, né? Ainda mais o cigarro. Então, as pessoas, por exemplo, que tiverem infarto, elas não podem fazer reposição hormonal por causa do estrógeno, é um risco inaceitável. Elas também não podem fumar, porque o cigarro é um risco inaceitável. Então, tem que se avaliar, caso para caso. Agora, cigarro, lá no hospital eu vejo lá uma placa, não fume para nos proteger. Agora, aqui dentro do hospital. Agora, não fume nem lá fora para se proteger você mesmo, né? Com certeza. Outra pessoa que gostaria de ser tratada como anônima mandou para a gente o seguinte: doutor Walter, o que o médico está procurando quando ele faz exame de toque numa mulher? Na parte ginecológica, todos os exames, eles podem falar muito. Se você faz um toque, você já vê se o colo, ele pode, que condição que ele colo, se ele é cilíndrico, ou se ele é alterado, ele é curto, ele está aberto, está fechado. Você vê os paramétros. O que é parâmetro? Os parâmetros são aquilo que segura o colo. Os paramétros comprometidos podem apresentar câncer. Você vê o volume uterino, se é grande, se é normal. A posição que o útero está, se está em média versão, antiversão, ou médio versus flexão. Você vê os ovários, vê a trompa. Então, um simples exame que é rápido, você consegue ver muitas coisas com esse exame aí. Então, dá para você ter uma avaliação grosseira e mais rápida do aparelho genital. E esse exame que vai dizer se você tem necessidade de fazer outros exames para afastar ou afirmar aquela suspeita que você teve no exame chamado físico. Então, no simples toque, quanta coisa. Muita coisa. Que a gente não... Mas tem que ser um médico. E como você vê também, por exemplo, quando você faz um toque numa grávida, quando tem 36 semanas, você vê cada uma vez por semana. O colo é uma coisa, ele é comprido, ele é virado posteriormente ao eixo da vagina, ele é fechado, tem consistência rígida e a apresentação, a cabecinha é alta, imóvel. Ele vai mudar, o parto, ele não acontece de um dia para o outro. Aos poucos ele vai centralizar, ele vai encurtar, vai amolecer, vai dilatar, e a cabecinha vai descer. Tudo isso chama índice de Bishop, que vai dizer que quando você tem um colo bem grosso, é 0, e bem curto, é 3. Quando você toma 7, você sabe que tem um parto iminente. Então, com um simples toque, você sabe se você vai mais uma semana, uma ou não, se vai nascer daqui a 48 horas. Então não é uma coisa que é uma bomba, o parto, pá, vai nascer. Tem todas essas coisas que a natureza vai fazendo aos poucos e com um simples toque você tem muitas informações. Olá, meu nome é Sebastiana Hanna, tenho 30 anos e moro na Secap. Menstruo uma vez por mês, mas doutor, dura 10 dias, isso é normal? Isso não é, isso é um quadro chamado assim, menorragia, que sangra mais do que deve. Como é 10 dias, assim, se ela estiver 10 dias e sangrar muito, é menorragia. Se ela sangrar só 10 dias, mas não sangrar muito, aí é chamada hipermenorreia. Mas isso tem como resolver também, não é legal, imagina,
eu acho que até 7 dias a gente considera normal. Mas se foram, assim, bastante, 3, 4 dias, depois diminui. Agora, se vê, sangrar, quer dizer, 10 dias muito, ou mesmo 10 dias, isso ou é uma hipermenorreia, ou uma menorragia, e tem que ser visto, feito um diagnóstico, poder tratar. Isso pode dar anemia, isso pode dar Lógico. sérias complicações, né? Quando doutor? menstrua, a mulher perde ferro, perde hemoglobina, e se você vê lá nos valores normais que traz o hemograma de um homem e de uma mulher, você vê que o homem considera, para ser normal, uma hemoglobina maior, um hematócrito maior, a mulher já considera menor. Por quê? Porque a mulher é uma perdedora de ferro, uma mulher perdedora de hemoglobina, mas ela não pode perder mais do que deve e pode. Então, isso é uma patologia, é uma alteração funcional que tem que ser corrigida. Doutor, logo que nós estamos falando nesse assunto, eu não posso deixar de perguntar. E aquelas mulheres que têm pavor de menstruar? Não gostam, não querem menstruar e gostariam de tomar um remédio para ficar sem menstruar, tomar anticoncepcional contínuo. O senhor é a favor de parar de menstruar? Sim, sou a favor. Porque é o seguinte, quando você toma a pílula hormonal, com certeza, era uma proteção para o ovário, era uma proteção para o útero, não é o contrário que eles pensam que vai fazer, mas é uma proteção. Porque eles têm ação antagônica e é uma proteção para o aparelho ginecológico. O único problema seria para a mama. A pílula coloca um pouco mais risco para a mama, porque lá o estrógeno e a progesterona, eles não são antagônicos, eles são agônicos, eles empurram do mesmo lado. Mas eu vi um trabalho agora, semana passada, recente, um cara foram feitos nos Estados Unidos, não sei quanto tempo lá, e mostrou que realmente as mulheres que tomam pílula têm um pouco mais de risco de câncer de mama. Mas assim, para quem não toma pílula até os 50 anos, mostrou que tinha 2% de ter câncer de mama. As que tomaram pílula tinha 2,2%. Então, o benefício é tão grande em relação ao risco que não há como. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia e nem esse trabalho chegou à conclusão que as mulheres não devam tomar pílula. Então, porque o benefício é muito maior que o risco, né? Então, eu acho que menstruar, você vai perder ferro, perder hemoglobina. Eu costumo brincar, quem gosta mesmo de menstruação é o homem que vende absorvente. Você acha que é um sangramento inútil? Inútil, sangramento é inútil. Sangria inútil. Então, está explicado, então, para a dona Sebastiana, né? Boa noite, doutora e doutor. Tenho 20 anos. Doutor, já tentei 3 tipos de anticoncepcional, nenhum dá certo. Todo o tempo que tomo, mesmo assim, fico menstruada. Por que isso existe? Hoje os hormônios, quase todas essas pílulas, são de baixa dosagem. E de pessoa para pessoa, cada um tem um limiar hemorrágico. Mas quando a pílula é receitada, ela não conta com isso, ela não avalia isso. Uma pílula é como assim, eu pegasse e fosse entregar para todo mundo o sapato 37. Ia servir para uns, outros ficariam apertados, outros ficariam largos. E a pílula é uma coisa. Essas contrações, hoje as pílulas estão procurando ter uma concentração cada vez menor de hormônios, por causa dos efeitos colaterais. Então, a pessoa que está tomando uma pílula e está com escape sanguíneo, provavelmente a concentração daquela pílula não está bloqueando o limiar hemorrágico. Então, ela tem que ir garimpando, procurando pílula por pílula, até que encontre uma que tenha uma quantidade tal de hormônio que é capaz de bloquear esse limiar hemorrágico dela. Mas existe, né, doutor? Existe. A questão é ter um pouquinho de paciência que você vai encontrar. Não, isso existe. Né? A Luzia do Jardim Botânico disse que estava com uma consulta marcada com o senhor para ver um exame que ela fez de mama. Mas quando ela foi levar, o senhor já tinha saído. Agora quer saber como que ela vai fazer, se o senhor já voltou, se vai voltar, que ela precisa mostrar esse exame para o senhor, provavelmente no PPA. Ela está falando lá do PPA, né? Porque há um tempo aí, todos nós médicos paramos de ir lá, esperando que fosse uma reivindicação ser atendida pelos médicos. E como já foi atendido, nós voltamos.
A Eliana voltou, eu voltei, eu estou lá de novo, lá no PPA. Pode levar os exames que eu vou analisar para você, sim. Tá? Eu falo assim, a gente saiu triste, né, nesse Saiu período, triste, né? é. Mas pelo menos voltamos e unidos e deu algo assim. Assim, os médicos como você, os médicos há muito tempo, têm um comprometimento com a população muito grande. Não é só sentar e olhar no paciente, a gente é conhecido, a gente passa na rua, conhece as pessoas, conhece a família das pessoas, são pessoas que são clientes nossos há muito tempo. Então isso, para a gente, foi muito doído ficar fora e não ver lá, independente que vai ganhar, não vai ganhar, deixar de ganhar. O problema nosso é estar ali e dar uma boa condição de assistência médica para paciente. Os exames, consultas com resolutividade, né? Que você faz o diagnóstico e resolve. Você não fica empurrando o paciente para aqui e para lá, mas é para resolver. Essa é uma medicina, a medicina boa, não é aquela que trata sintoma, é aquela que trata o diagnóstico, faz diagnóstico e trata. Uma dor, você dá um analgésico, você cura a dor, mas qual é a causa da dor? Para acertar, a gente tem que tratar a causa da dor, não só a dor. Entendeu? E assim que é a medicina. E a medicina, como a Eliana, e tem tantos outros profissionais aí na rede que são excelentes e que eles fazem a diferença da medicina São na Mococa, na região, mas no estado. Eu vi há pouco tempo que o Mococa foi escolhida na administração passada como o melhor nível de medicina, um dos melhores níveis de medicina no estado de São Paulo. E a gente quer manter, né? Então agora temos que manter. Tá certo, ó. A Estela Maziero também ligou. Oi, doutor, um abraço para os meus 2 médicos de coração. A senhora que devo muito, doutor Walter, que mais uma vez vai cuidar de mim. Obrigado por tudo. Vai cuidar da Estela de novo? Ah, Estela é uma maravilha, agora está de novo. Grávida, né? Vai um filhinho só. Estela. Mais um nenezinho por aí. Falando, então, esses não são clientes, são amigos da gente, entendeu? A gente conhece família, conhece tudo. A gente chega lá, é uma alegria estar atendendo, estar com esses pacientes. Não é uma consulta fria, o médico, o paciente. Não. É que nem eu digo sempre, você não pode ser o médico da mama da Dona Maria. Você tem que ser o médico da Dona Maria que tem mama. Você tem que valorizar a pessoa como um todo, como um ser, entendeu? Não como um órgão. Então, Estela, eu quero aqui em público te mandar um abraço, que você seja muito feliz com seu novo filho. Um abraço para o Luiz, para a Beth, que vão ser avós novamente, né? Para a Luísa, para todo mundo aí, né? Para a Isabela, que vai ser tia de novo. Eu tenho certeza que essa criança também, como o outro menininho seu, vai trazer muita felicidade aí no lar de vocês. E aí, aquela sorte, né? Tá nascendo uma família tão boa, que ama as pessoas, muito unido, né? Então, essa criança já vem com diferencial, né? Cai num lar muito bom, né? Que bom, Estela, parabéns. A Odila, da São Domingos, ligou, doutor, como o senhor falou, então, que tem que ser a mamografia, qual idade que a mulher tem que ir fazer essa mamografia? A Odila lá da São Domingos. Se ela não tiver nenhum risco, se não tiver um irmão, uma mãe, não teve câncer de mama, então, normalmente ela tem que começar a fazer a partir dos 40 anos. Como eu falei, os cânceres começam entre os 40 e 50, e nesse período que você é capaz de fazer diagnóstico precoce, já in situ, que resolve com um pequeno procedimento. Então, a partir dos 40 anos, por que eu falo isso? Porque tem mais 29 trabalhos que mostraram isso aí. Foi feito uma na Suíça, de 2 condados, que um cientista chamado Tabar, ele ficou 10 anos acompanhando uma cidade que fazia mamografia rotineiramente, como estava previsto, a outra que não fazia. Depois de 10 anos ele fechou, então viu que a mortalidade materna por câncer de mama, naquele condado, naquela cidade que não foi feito um programa de mamografia, foi, do ponto de vista estatístico, muito além. Foi inadmissível em relação a outra. Então,
Desde então, se você não fizer isso, passou a ser, do ponto de vista médico, uma aberração. Então você tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos, porque é uma coisa que vai te proteger, o diagnóstico precoce. Às vezes eu falo, vai fazer quem procura acha. Isso é um pior inimigo que tem. Entendeu? Se você vai procurar sim, mas se você vai achar no começo, você vai se curar. Eu tenho centenas de pessoas curadas aí e eu tenho certeza, enquanto me deu força para trabalhar, eu vou curar mais gente ainda. Ó, essa pergunta aqui eu achei super legal. Primeiro, porque veio de um anônimo, né? Quer dizer, é um homem preocupado com a sua esposa. Devia ter se identificado, para a gente falar, esse é um cara, né? Mas tudo bem. Essa pessoa, esse anônimo fala assim, Dr. Walter, minha esposa tem 56 anos e menstrua normalmente de 30 em 30 dias. Isso é normal? É normal, mas assim, ele foge da regra da população. O que se diz assim, a menstruação, a última menstruação costuma ser de 45 a 55. Quem faz menopausa antes dos 45 anos é considerado como menopausa precoce. Acima de 55 anos é uma menopausa tardia. Mas é uma coisa estatística, não quer dizer que ela está menstruando depois de 55 anos, tem patologia. Bom, do ponto de vista, o que incomoda é que menstrua. Mas, por outro lado, enquanto você está menstruando, você tem uma proteção maior às suas artérias, uma proteção maior às suas mucosas, tem menos perda de colágeno, então tem menos lesões arteriais. Porque uma mulher, quando ela está menstruando, ela tem 4 vezes menos chance de ter infarto que o homem. Depois de 4 anos que ela entrou na menopausa, a chance dela é igual ao do homem, porque ela deixou de ter os hormônios que protegiam as artérias dela, e protegiam os ossos, as mucosas, o colágeno. Então tá menstruando, ótimo, parabéns, bate palma, não tem problema nenhum. Agora, quando para, aí vai, então, como é que vai? Eu vou perder tudo isso? Aí teria que pensar na terapia hormonal. No passado chamava terapia de reposição hormonal, que dava para todo mundo, antes, durante e depois. Hoje chama terapia hormonal, vai ter critério para dar esse hormônio e ver quem precisa e quem pode, principalmente quem pode tomar. Então hoje chama terapia hormonal nas pacientes que entram na menopausa. E também as mulheres estão começando a menstruar mais cedo, né, doutor? De primeiro, parece que era 12, 13 anos. Hoje em dia a gente vê tanta menina com 9 anos, 10 anos. Tem muito desenvolvimento biológico que está atrelado à boa alimentação, a boas condições de saúde, né? Então, essas crianças acabam sendo mais rígidas e menstruam mais cedo. Doutor, queria saber, uma mulher que não tem útero, ela tem TPM? Porque eu tive endometriose e tive que tirar meu útero. Sou anônima também. O útero não tem nada a ver com TPM. Quem tem é o ovário. Que é o ovário que ovula, ele que produz hormônios. Se você tira o útero e deixa os ovários, você pode sim ter TPM. Você não tem a menstruação, que é uma manifestação do funcionamento dos ovários. Mas os ovários continuam funcionando e você pode ter TPM, sim, mesmo sem ter útero. A Sônia Guerra ligou aqui para mandar um abraço, minha gratidão pelo carinho que tenho pela sua pessoa, Dr. Walter. Porque o senhor não é só meu médico, o senhor é o nosso amigo e amigo de todos os seus pacientes. Sônia, isso aí não precisa falar. Amigo da família inteira, há muitos anos, pessoas que eu amo e gosto muito e que nem tenho o que falar, porque são pessoas maravilhosas. Vamos dar um abraço para todo mundo lá, né? Para todos os Guerra, né, doutor? Todos. Agora o netinho que veio aí, né? Que maravilha, eu tenho visto ele no Face. Parabéns, Sônia. Que maravilha de criança. Uma criança linda. Bom, o senhor sabe que eu deixei uma pergunta aqui que eu achei tão emocionante esse depoimento dessa pessoa que mandou um WhatsApp aqui para a gente, que eu vou até ler com bem calma. Oi, eu sou a Tereza. Esse doutor para mim é só alegria. Primeiro porque ele trouxe meus 3 filhos.
e com muita saúde, graças a Deus. No meu terceiro filho, doutor, o seu pai tinha falecido. E ele estava sendo velado, mas com toda a sua honra de médico, primeiro o senhor fez o meu parto. Depois, o senhor foi ficar com o seu pai. Isso, para mim, será sempre inesquecível, porque mostra a sua honestidade como médico. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, principalmente ao senhor que eu tanto amo. E amo demais o seu programa, doutora Eliana. Parabéns da Tereza. Então, Tereza, um retorno desse enche a nossa alma e nosso coração de calor, porque a gente viu que toda a dedicação que a gente teve e tem não é em vão. Então, eu agradeço muito você e por essas palavras que você falou, que tocou meu coração. Boa noite, Dr. Walter. Eu sou a Joana e moro no José Juste. Nesse ano, fiz um exame de Papa Nicolau e não deu nenhuma normalidade. Não foi detectado nem candidíase. Porém, eu tenho muita coceira genital. Observamos, já fiz banhos de assento, uso sabonete diferente, cremes vaginais, mas nada resolve esse meu problema dessa coceira. Será que pode ser alguma alergia? Bom, uma das grandes coisas que dão prurido vulvar a gente até costuma, um dia num congresso, o médico falou, você pega, joga um pouco de xixi na cabeça e põe uma touca, depois põe outra touca, à noite você vai estar com a cabeça coçando. E na rua é a mesma coisa. Você tem fragmentos de xixi, você passa papel higiênico, você enxuga a água do xixi, mas não as partículas. Vem o suor. Aquilo ali tem a calcinha, mas o vestido, a calça comprida, aquilo não evapora, aquilo fermenta e agride a pele. Uma das principais coisas que fazer é não usar papel higiênico, que foi uma invenção péssima, lavar sempre que fez xixi e cocô, ou se não usar lenço umedecido, procurar em casa ficar sem calcinha, dormir sem calcinha, para ventilar essa área. Às vezes, só isso é uma chamada vulvite mecânica, né? E pode resolver. A não ser que você tenha um fungo recidivante, que possa dar prurido e tal, aí precisaria um tratamento mais alongado, de 6 meses, para poder resolver isso aí. Mas, às vezes, só essas coisas que eu falei são simples, e não deixar de usar, não usar sabonete normal, alcalino, que piora o pH vaginal, usar outros que têm mais o pH ácido, e que você vai melhorar isso com certeza. Tem mulher que tem essas candidíase de repetição, essas coisas, e às vezes só com cuidado melhora, né? A cândida está muito ligado, mas é a baixa imunidade. É assim, e a baixa imunidade pode ser negócio temporal. Nós estamos no meio ambiente, e todas as aflições, o nosso relacionamento do dia a dia, atravessa a nossa córtex, nós processamos ela na córtex, e essas coisas, na vida, nós somos todos comandados por hormônios. Esses hormônios atravessam todo o cérebro, vai lá no tálamo, no tálamo vai no hipotálamo. No hipotálamo nós temos uma glândula que é metade o tecido neural e metade endócrino, que é a hipófise. Quando você vê uma angústia, o que acontece? A hipófise manda uma mensagem para a nossa glândula de estresse, de vigilância, que é a suprarrenal. A suprarrenal produz o cortisol. E o cortisol faz cair a resistência. Então, a pessoa angustiada, tem um problema sério, não sei o quê, ela pode ter um fungo. O fungo também vive na vagina como um comensal, ele vive no equilíbrio ecológico às vezes. Às vezes a quebra de ciclo biológico, o uso do antibiótico, ele aflora. Mas quem tem recidivante podia estar pensando em alguma coisa para melhorar a imunidade, melhorar a cabeça também, o emocional, e tomar também a medicação por 6 meses também. Costuma tomar sempre no segundo dia da menstruação, um antifúngico durante 6 meses, costuma melhorar bem isso aí.
Outra pessoa que ligou para a gente também, ou mandou uma mensagem, foi a Rosa. Ela disse: mandei a mensagem só para dar os parabéns, porque eu estou gostando demais de ver o Dr. Walter no programa. Ah, que bom, obrigado. Estou vendo que o pessoal aqui animou, né? Está cansado já, doutor? Não, tá bom. Então, nós vamos para as últimas perguntas, Certo, né? Para a gente poder terminar o programa, porque o senhor começa cedo, né? Esta manhã tem uma cirurgia. Uma cirurgia grande, de um câncer de ovário, então nós vamos começar cedo. Hoje eu operei, amanhã eu vou operar de novo, e assim vai. Mas, doutor, de maneira geral, assim, nós estamos falando aqui dessas candidíases, das leucorreias, eu acho que seria muito importante a gente passar a mensagem para os nossos telespectadores que esse negócio de banho, de ficar passando creme sem saber o que tem, isso aí pode prejudicar muito, né? Às vezes põe ducha de água normal, atrapalha a flora vaginal, entendeu? Então a flora tem, às vezes você tomar esses bacilato resistente, melhora a flora. Então tem que saber tudo como se faz, né? Não fazer aquilo que a gente pensa que sabe. Sempre é bom procurar um profissional que estudou, tem conhecimento e baseia não o que ele pensa, mas na que a literatura médica pensa, o que é verdade científica na literatura, que foram feitos a literatura médica, vai sendo montado através dos séculos, dos anos, com muitos trabalhos científicos que vai fazendo a literatura médica. Então, quando o médico fala, ele fala aquilo que é verdade na literatura médica, não o que ele acha. Ele não pode achar nada, como nenhum de nós achamos. Então, eu lá, que não tenho um estudo, acho que é melhor assim, isso não dá certo. Boa noite. Quero perguntar, como anônima, doutor, quem não tem útero entra na menopausa? Novamente, o responsável pela menopausa não é o útero, são os ovários. Quem não tem útero, aí tirou o útero ainda, os ovários funcionando, ele vai continuar. É assim, é chamada assim menopausa cirúrgica, né? Porque o paciente não menstrua mais. Mas do ponto de vista hormonal, ela vai entrar na menopausa quando o ovário entrar em falência. Ela vai, ter onda de calor, vagina ressecada, pele mais seca e tal, quando os ovários parar de funcionar. Não a partir de ter tirado o útero. E ainda vale os ovários. Os ovários, os órgãos da mulher, que são responsáveis por todos os hormônios dela, são os ovários, não o útero. O útero seria, assim, entre aspas, uma casinha de nenê. Serve para casinha de nenê. Mas ele não tem ação nenhuma no hormônio da mulher. Oi, aqui é o seu neto Gabriel. Estou vendo você e te amo, vô. Um abraço, Gabriel. Um beijo. Boa noite, moro no Jardim Alvorada. Tudo bem, Dr. Walter? Bom, minha menstruação vem mais do que o normal. No final de maio veio. Terminou, já estamos terminando junho, né? Veio no final de maio e terminou no final de junho. Ficou um mês. Doutor, será que isso foi uma hemorragia? Porque eu não tive cólica, não tive nada. Fiquei um mês menstruada. Isso é um sangramento irregular que não está certo isso aí, né? Ela sangrou muito mais do que devia e podia. Agora, esse sangramento, quando você é excessivo, tem dois motivos. Os hormônios do ovário agem no útero, preparando o útero para uma possível gravidez. Quando não engravidou, aquele preparo desce, chama descida ou menstruação. Se você tiver um desequilíbrio hormonal, pode redundar também no sangramento irregular. Mas, por outro lado, o órgão efetor é o útero. Se você tiver uma patologia no útero, também pode sangrar. Então, você pode ter só chamado sangramento disfuncional, que seria por causa dos ovários, podia ter um sangramento de causa uterina, ou podia ter as duas coisas. Então, isso tem que ser avaliado para fazer um diagnóstico e, lógico, fazer um tratamento, porque sangrar esse tempo não é certo. Boa noite, Dr. Walter. Parabéns, doutora Eliana, por ter levado esse excelente médico, que eu amo. Um abraço, mas é anônima. Um abraço você também. A Regina também ligou pra gente, a Regina Parilli, lá da São Domingos. A Regina mandou um abraço muito grande para a doutora Eliana. Regina, um abração para você, para todo mundo lá do Centro de Saúde, né, doutora?
que eu gosto demais de vocês, né? E ela disse o seguinte, foi uma ótima escolha, né? Dr. Walter, o senhor é um médico muito importante para mim. Obrigado, obrigado. Doutor, a hora se vai, né? Falamos bastante, né? Falamos bastante, vários assuntos. Eu gostaria, assim, de publicamente fazer mais uma vez meu agradecimento pelo carinho, pela atenção que o senhor sempre dá para a TV Direta e sempre que solicitado, né, prontamente atende nossos convites. E deixar registrado aqui minha admiração, né, pelo seu trabalho, porque eu sei que o senhor estuda muito, estuda até hoje, gosta do que faz. E médicos, a gente vê que, igual eles falam, mas hoje em dia falam tantos médicos, mas existem médicos e médicos. A gente que passou agora por esse problema, né, de ter se afastado um pouco da rede pública, e eu vi o amor que você tinha nos seus pacientes, como o senhor disse, é mais de 40 anos junto com eles, o tanto que o senhor lutou para ficar do lado deles. E esse depoimento dessa senhora, né, até no dia do falecimento do seu pai, até eu fiquei emocionada de ver. O senhor fez o parto dela e depois foi ficar do lado do seu pai. Isso diferencia o senhor, realmente, como médico, mas assim, como pessoa mesmo. Quem dera assim que tivesse muitos Dr. Sidney, Dr. Walter e muita gente assim na nossa cidade. Como o senhor disse, Mococa sempre teve o privilégio de ser considerada uma cidade de excelente medicina. E são graças a profissionais assim que a gente quer que continue trabalhando na nossa cidade. Eu que participei junto com o senhor desse movimento todo, eu vi o tanto que o senhor é comprometido com os seus pacientes. E eu quero deixar aqui publicamente meu agradecimento e meu reconhecimento, né, pelo seu comprometimento com a população de Mococa. Eu vi o quanto o senhor realmente gosta do que faz. Fico muito orgulhosa mesmo de ser sua colega de trabalho, doutor. Bom, o que você me falou, você me tocou o coração grandemente, minha alma. E também não é a opinião de qualquer pessoa. É uma médica excelente, que trabalha muito tempo em Mococa, que é dedicada aos seus pacientes e que você é amada. Toda vez que você esteve à frente da saúde de Mococa, a saúde andou bem. Então, as suas palavras têm bastante peso e fico bastante emocionado, bastante tocado pelas palavras que você me disse. Mas tenho certeza que nós somos a madeira da mesma raiz, da mesma árvore, e que, enquanto for possível, que Deus nos dê essa chance, essa oportunidade da gente estar com os nossos pacientes, nós vamos estar, porque eu tenho certeza que a gente nasceu para isso, não nasceu para outra coisa, entendeu? A gente nasceu para isso. Cada um nasce uma coisa. Na sociedade, todas as profissões são importantes, todas. E cada um nasceu para uma coisa. E tem um que nasce... Tem um que nasce para ser músico, ele pega um violãozinho, dá 3 acordes ali e vira um grande artista. Agora, o cara que não nasceu para ser músico, ele pode estudar 300 anos e vai ser um péssimo artista, um péssimo músico. Então, as coisas têm... Eu ainda acredito que tem dom, aquela coisa que você vem de dentro de você, vem dentro da sua alma, que é impossível se quantificar e qualificar. É uma coisa que acontece. Eu me lembro que eu queria ser médico desde criança, desde criancinha. Mas como eu era muito pobre, eu às vezes não falava isso, porque para não ser gozado, né? Então eu ficava quieto, mas na minha cabeça eu sabia que eu queria ser médico. Graças a Deus, o senhor seguiu o seu coração. Eu gostaria então de deixar registrado, meu muito obrigado, doutor. Obrigado. E a todos vocês, fiquem com Deus. Obrigado por ter nos ajudado a fazer esse programa. O doutor ficou até emocionado de falar do que a gente ama, né? Fazer. E é assim mesmo que a gente deve levar a vida, né? Amar tudo que a gente faz para a gente ser feliz. Com certeza. Né?
Gente, a todos vocês, um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti, 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.